Hola vosotros, yo he hecho el unbox ya de este libro, Estrella de Arena, pero yo he decidido hacer en dos partes. En la primera parte yo no sabía, o mejor, yo aún no había decidido que haría la segunda parte, pero acá capítulo 4, el gobierno de Palermo es real. Voy a leer este capítulo, después voy a saltar un poco. Capítulo 4, el gobierno de Palermo es real. Después de la elección, Palermo sale victorioso por pocos votos, y así se despide de su amigo de la Felna, pues este va a volver al pequeño negocio de su madre. Amigo de la Felna habla con los niños en separado con Esther. Esther dice: nosotros venimos de un pueblo donde no hay gobernantes. Amigo percibe por la habla de Esther. Al comienzo parecía bueno, ¿no lo es? Esther dice: sí, pero... Amigo dice: sin gobierno, es cada cual que se autogobierna. Es lo que causa más desigualdad, ¿verdad? Esther dice: sí. Amigo dice: muy bien, más motivo aún para aprender con Palermo. Esther dice: sí, claro. Entonces, después de hablar con el pueblo, Palermo y los niños van al castelo. Palermo dice: ¿qué le hablaste, amigo, Esther? Esther dice: que venimos de un pueblo donde no hay gobernantes. Palermo dice: lo entiendo, sabes, Esther, es la gobernante en estudio, pero hay mucho que estudiar, así Janine y Carlos pueden ser tus asistentes, secretarios de estudio. Janine y Carlos dicen: muy bien. Palermo dice: yo lo sé que es difícil creer, pero quiero que guardes tus opiniones y estudios para ti, o sea, que no interfieras, mismo que mi gobierno no esté muy bien. Quiero ver cómo hago esto, pero sin te perjudicar. Janine dice: pero Palermo, tu gobierno... Esther dice: lo entiendo, Palermo. Mesmo que tenha problemas em tu governo, vou aguardar meus estudos para mim. Palermo disse: muito bem. Não, muito bueno. Depois de Palermo salir, Carlos disse: pero Esther, ¿sabes que el gobierno de Palermo? Esther disse: no lo creo. Ou seja, pero Esther, ¿sabes que el gobierno de Palermo? Esther disse: no lo creo. No lo creo. É certo. Sabes, Carlos, hay algo errado en la historia que estudiamos. Carlos disse: ahora que dices, es mesmo extraño. Esther disse: Palermo no sembra, no parece un hombre corrupto, ni amigo un mal administrador. Janine disse: sí, él sembra el opuesto de que nos enseñaron en el libro. Carlos disse: pero recordar nuestra conversa con ambos y el miedo que tenía. Esther disse: sí, sí, me lo recuerdo. Amigo tenía miedo de que acusasse injustamente de corrupción a Palermo. Janine disse: e Palermo tinha medo que amigo hiciese separação de pessoas. Esther disse: então, o que ocorre são acusações falsas. Carlos disse: Esther, Janina, vamos observar atentamente esses dois governos para saber o que aconteceu de verdade. Esther e Janina dizem: sí, sí, claro. Palermo empieza su governo com a escuta a la población para saber de que precisam as pessoas. Ao princípio, corre bem, pero no ano seguinte empiezan a ocorrer os problemas. As pessoas pedem dinheiro ao governo para empresas, negócios que já sabem que não vão funcionar, só para sacar dinheiro do governo. Os parceiros cobram valores altos para fazer as coisas. Há funcionários fazendo desviar dinheiro. Tudo isso sem que Palermo lo supiera. Este logo percebeu o que estava sucedendo, pero havia prometido não intervenir, assim ela sempre dizia a Palermo: não importa o que suceda, eu sempre creeré em ti, aunque nadie mais te creia. Ou seja, não importa o que suceda, eu sempre creeré em ti, aunque nadie mais te creia. Palermo entonces, después de un tiempo oyendo eso de Esther, recordó la promesa que le había hecho a él y percibió que algo estaba errado en su gobierno. Entonces, al investigar, descubrió las cosas, pero las personas involucradas lo amenazaron si hacía algo al respecto y no continuaba como estaba. Ellos estaban curiosos como Palermo empezó a sospechar, pero no le preguntaron nada al respecto. Palermo cortó todo eso, pero percibió que ya era un poco tarde y mucho dinero já se havia ido. Então decidiu aumentar os impostos para reponer o dinheiro. Isso facilitou a las pessoas que lo queriam acusar de corrupção, pois o imposto realmente era para suprir o dinheiro que se havia desviado. Palermo então não negou que o dinheiro era para isso, mas afirmou que eu também havia sido enganado. Ou melhor,
Palermo entonces no negó que el dinero era para eso, pero afirmó que él también había sido engañado. Como lo esperado, la población no le creyó. Lo sacaron del gobierno para poner amigo de la Felna en su lugar. Palermo llora en los brazos de Esther, que ya está un poco mayor debido a los años que se pasaron. Palermo dice: yo sé que tú lo sabías, pero no me podías decir por la promesa que me has hecho. No, yo lo sé que tú lo sabías, pero no me podías decir por la promesa que me has hecho. Esther dice: exacto. Palermo dice: hiciste lo correcto, pues eres una chica muy amable y lo confiaba mucho en ti. Esther dice: ¿cómo? Palermo dice: ¿recuerdas que he dicho que no te quería perjudicar? Esther dice: sí, recuerda muy bien. Ese era el motivo de la promesa. Palermo dice: el pueblo no creyó en mí, así mi reputación fue perjudicada. Pero contra ti podrás continuar siendo la gobernante en estudio, solo que con amigo ahora. Esther dice: ¿era ese el plano de vosotros, caso sucediera algo en tu gobierno? Palermo dice: no exactamente, a amigo se le pensaba algo diverso, pero él siguió mi idea, ahora nosotros seguiremos la de él. Esther dice: ¿cómo? Palermo dice: el que sucedió en mi gobierno solo reforzado la idea que amigo de la Felna ya tenía acerca de la gente mala en la población. Esther dice: ya veo, ha confirmado sus sospechas. Palermo dice: entonces él te va a explicar mejor, pero en resumen, continuarás a ser la gobernante en estudio, sin intervenir para proteger tu reputación. Eso no ha cambiado, pero... Esther dice: pero... Palermo dice: eu te confiará seus secretos, ou melhor, te contará só a ti de algumas decisões importantes. Essas não las escreverás, só as guardarás em tu mente. Eu creio que um dia te serão úteis em tu governo, ou melhor, para o aprendizagem, e se vienes a governar tu pueblo. Esther disse: sí, muitas gracias. Palermo disse: gracias a ti por todo. Palermo disse: gracias a ti por todo. Esther disse: el placer foi mío, muito gusto. Después de un tiempo, llega amigo de la Felna, que le habla un poco a Palermo antes que él se vaya, y después viene a Esther y dice: este pueblo no es confiable. Voy a le dar una lección a él, ni que mi reputación no quede buena, pero a ti te quiero ayudar, y también sé que hay muchas personas buenas en el pueblo también, y las quiero ayudar, pero solo confiaré plenamente en ti. Esther dice: solo en mí, ni en Dios. Amigo dice: en Dios sí, creo que eu te he enviado acá con algún propósito. Lo supo desde la primera vez que nos conocimos hablando te vi. Que eres una persona de muy buen corazón y que a todos les va a amar tener un gobierno, pero necesitas aprender más para que no ocurra algo semejante a Palermo. Yo quería leer esta acá porque essa yo explico después que son alternativas. Olha. Voy a leer esto que está acá, ni en Dios sí, creo que eu te ha enviado con un propósito. Yo leo 2 veces porque yo he visto 2 veces, o sea, se puede decir solo así también. Solo en mí, amigo dice. Deixa eu ver aqui. Vamos volver acá. Este pueblo no es confiable. Voy a le dar una lección a él, ni que mi reputación no quede buena, pero a ti te quiero ayudar, y también sé que hay muchas personas buenas en el pueblo también, y las quiero ayudar, pero solo confiaré plenamente en ti. Esther dice: solo en mí, amigo dice. Lo supo desde la primera vez que nos conocimos, hablamos te vi, que eres una persona de muy buen corazón, y que a todos les va a amar tener un gobierno, pero necesitas aprender más para que no ocurra algo semejante a Palermo. Ou seja, estas frases, solo en mí, ni en Dios y amigo dice, en Dios sí, creo que eu te he enviado acá con un propósito, puede ser leído con o sin ellas. O sea, yo leo 2 veces, una con y otra sin. Esther dice: lo entiendo, pero aún soy una chica. Amigo dice: sí, pero creciste un poco, tanto en edad como en conocimiento en el gobierno de Palermo. Acá es otra palabra italiana que ellos usan allá, ¿eh? Esther dice: sí, amigo dice. A mí me fue bueno que eu gobernara primero. Esther dice: lo entiendo, estás más preparada ahora. Amigo dice: sí. Logo llegan Janine y Carlos. Amigo dice: ¿sabéis el que significa de la Felna? Janine y Carlos dicen: es tu nombre, pero no sabemos qué significa. Esther dice: tiene a ver con animales. Amigo de la Felna dice: sí, animales. Ellos son gentiles, pero también saben protegerse a quien los quieren bien, o sea, no hesitan en... Esther dice: hacer lo que es necesario, preciso. Janine y Carlos dicen: para proteger
Amigo disse: Janina, Carlos, continuareis como secretários em estúdio, pero algumas decisões importantes só confiarei em Esther, pero depois de muitos anos ela poderá dizer-los que és e quais são. Pero de uma coisa poder estar certos. Quero dar uma lição a este pueblo, pero também quero ajudar a Asia para que tenha um futuro melhor. Assim, Janine e Carlos disse: Lo entendemos e confiamos em ti e em Esther também. Esther disse: Muitas gracias. Depois, Esther, Janine e Carlos voltam à casilha e começam a falar. Janine e Carlos dizem: Que será essas decisões? Esther disse: Pode ter que ver com a suposta mala administração. Janina disse: Sí, sí. Janine e Carlos dizem: Sí, suposta, pois creemos em ele e no futuro será melhor. Esther disse: O futuro depois de... Esther disse: O futuro depois de nós outros? Janine e Carlos disse: Não, é o futuro que construiremos nós outros juntos quando regressemos. Esther disse: Sí, he aprendido muito, e vosotros também. Janine e Carlos dizem: Sí, e confiamos plenamente em ti, Esther. Janine e Carlos dizem: Podrá ser a solução para nosso pueblo. Esther disse: Sí, também lo creo. Depois, eles vão a dormir, pois já é noite. Na manhã seguinte, já empieza o governo de Amigo de la Felna. As eleições em Asia não têm vice, assim, em caso de que sair o vencedor, assume o segundo colocado. Mira, eu já he dicho no primeiro vídeo que há 10 capítulos acá, e o capítulo 5 empieza na 34, ou seja, acá são muitas páginas. Assim, he decidido que vou ler o capítulo 5 acá. Não, creio, capítulo 5 é um pouco grande, né? Pero para ler todo, né? Mas eu vou ler um pouco do capítulo 5. Os capítulos demais, vosotros podrás ler no livro acá, né? Capítulo 5. O governo del amigo, el real, o governo del amigo de la Felna. O dia empieza normalmente como qualquer outro, pero para Asia é o dia de celebrar o início de um novo governo. A população espera que Amigo de la Felna seja um governante melhor que Palermo de la Conquista, assim ele está a celebrar. Amigo vai a uma espécie de coche, na carroça de madeira, algo de governo, pero Esther, Carlos e Janina querem no meio da população, só um pouco aislados. Ou seja, eles não estão na multitud, são um pouco aislados, né? Todos sabem que Esther, Janine e Carlos vivem na casita do castelo, pero o coche é para o governante. Tecnicamente, a governante em estúdio não é parte do governo, é uma estudantesa. Estudantesa é a governante em estúdio, a pessoa que estuda lá. Eles usam muito dessas palavras acá. E acá tem castillo, castelo, justamente porque eles falam muito castelo, olha. Amigo hace una fase cara a aire sonriente, pero no deja de reparar lo que la población habla de Palermo. La población no sabe que son muy buenos amigos los dos. Es que Amigo de la Felna es de una localidad más distante en comparación a Palermo. Ven aún como los de inventaron se volvieron amigos también es un misterio. Al llegar a un castelo, Amigo de la Felna habla a Esther. Lo notaste, ¿verdad? Esther dice: Sí, lo noté. Como el pueblo habla mal de Palermo, como se vosotros no fosseis amigos. Amigo de la Felna disse: Exato, pero não del todo. Esther disse: Não del todo? Amigo disse: El pueblo no sabe que somos amigos, pues vengo de uma localidade distante e conheci a Palermo quando administrava o negócio de mis padres, muito tempo antes. E depois passei muito tempo sem verlo, hasta que eu decidi ser governante e a venir a falar comigo no negócio de mis padres. É como uma padaria panificadora, pero vende outros produtos também. Por que ele é chamado padaria panificadora e não panaderia? Porque vende outros produtos também, relógio, outras coisas assim, né? Se eu pudesse ser candidato também, já que se necessitam 2 candidatos para fazer a eleição. Esther disse: Agora lo entendo. Amigo disse: He enviado a Palermo allá a trabalhar com mis padres. És um bom vilarejo lá. És aislado, pero as pessoas têm bom coração allá e não são tão ingênuas como as da capital para creerem em lo que inventaram acerca de Palermo. Esther disse: Como assim? Que tiene de diverso? Amigo de la Felna disse: Queres dizer lo que não tiene? ¿Verdad? Esther disse: Este símbolo acá é que ela diz sem dizer, ou seja, ela hace uma
un movimiento con la cabeza, o sea, que no entendió, quiere decir algo, pero no entendió. Amigo le explica. No tenemos jornal periódico y no creemos en nada que se hable de outra pessoa acerca de coisas malas. Já tivemos problemas no passado e fomos chamados o bairro da fofoca, o barrio del chisme. Ou seja, eles chamam acá o barrio da fofoca, pero eu he colocado o que significa, o barrio del chisme. Pero pode ser alternativo também. Assim sabemos muito bem o mal que isso traz. Hoje vamos falar do barrio de la verdade. Pero a capital não les hace diferença. Nosso bairro é muito aislado e não temos atrativos culturais turísticos. Por outro lado, como ahora as pessoas são honestas allá, o governo de Palermo, com a escuta da população, foi considerado bueno allá. E também é um bairro muito pequeno, e não foi difícil a Palermo manter o necessário allá. Pero o resto do povo não lo sabe, pois não se importa muito com os outros. Pero o resto do povo não lo sabe, pois não se importa muito com os outros. Este disse, ahora sí lo entiendo, é o melhor lugar para Palermo mesmo. Amigo disse, sí, allá eu poderá vivir sem ter que aguentar essas injustiças da população. Já a população pensa que foi banido para lá por seus crimes. Este disse, a eles não les gusta muito esse local, essa vila. Amigo disse, como disse, é muito aislado. Lema Lenin e Carlos que quer falar acerca do governo. Logo liga Lenin e Carlos junto com e amigo empieza a falar. He cambiado quase todos os funcionários, e mantenido muito poucos. Podeis falar com o da biblioteca, pois não tive problemas em mantê-lo. Só organiza livros mesmo. Janina disse, que bueno, a mim me gusta eu. Esther disse, a mim também. Lucas disse, sí. Amigo disse, Lucas, não seria Carlos? Esther disse, é Lucas Carlos, pero não sei se tem realmente Carlos em el nombre. Carlos disse, sí, lo tengo, pero lo dejé para ti, assim já sei que eres tú a hablar. Janina disse, logo vi. Amigo disse, ok. He decidido fazer a fiscalização da população. Carlos disse, que é isso? Esther disse, é com a escuta da população, verdade? Amigo disse, sim, a diferença é que vamos a ver de que a população realmente necessita, ao invés de ouvir o que ela disse. Assim que era mais fácil não haver desvio de dinheiro. Carlos disse, assim lo é, pero essa não é a decisão secreta? Amigo disse, claro que não lo é. Ela está pública essa. Creio que ao povo le vai gostar, já que querem evitar a corrupção. Dito e hecho, depois de ano, o governo de Amigo da Ferna sembrava parecia muito justo à população e não havia nenhum sinal de corrupção. Logo se passou mais um tempo e Amigo começou a ter sospeitas de que algumas pessoas não lhe estavam gostando do governo e planeavam alguma coisa para iniciar a corrupção, pero eles não esperavam o que estava por vir. Amigo da Ferna lhe chamou a em secreto e lhe contou a situação. E depois ha dicho, é hora das decisões secretas. Este disse, é certo que não puedes impedir a corrupção e que o dinheiro se vá? Amigo disse, que o dinheiro se vá, não lo pode impedir. E esta parte do plano, que a corrupção creio que poderá impedir com essa decisão. Esther disse, como? Amigo disse, sabes, Esther, que o dinheiro em meu governo é armazenado na forma de pedras preciosas que são vendidas à medida que o governo necessita o dinheiro. Esther disse, sim, na banca da ciudad. É a lei de nosso povo. Las venderem na banca. Amigo disse, não há outra banca perto, cerca. Só em pueblos de outros governos. Esther disse, acá também eu uso outra palavra que é perto, cerca, ou seja, próximo. Acá, né? Esther disse, muito distantes também. Amigo disse, isso, pero suspeito de colusão. Acá eles usam a palavra conluio. Aí eu he colocado o que significa atrás, colusão, né? Isso, pero sospecho de colusão com a banca que vai pagar muito menos do valor por las piedras. Sabes que elas cambiam de valor e foi assim que nosso pueblo enriqueceu em meu governo. Esther disse, Palermo não sabia bem usar as piedras. Amigo disse, sim, eu preferia o dinheiro. Esther disse, que tem que ver? Amigo disse, vou esconder as piedras, não todas de uma vez e não todas no mesmo lugar. Assim, no futuro, algum governante las pode encontrar e ajudar nosso povo com elas. Não te vou dizer as localizações, pero vou te dar algumas pistas que não serão nem de longe nem de lejos suficiente para encontrá-las. Ou seja, nem de longe quer dizer nem de lejos, né? Ou elas podem falar do modo que está acá. Não te vou dizer as localizações, pero vou te dar algumas pistas que não serão nem de longe nem de lejos suficientes para encontrá-las.
Esther disse, como? Amigo disse, não quero que elas encontrem logo, pero muito tempo e no futuro. O povo aún precisa aprender a valorar a honestidade e não querer ter vantagem injusta echando a culpa ao governo. Esther disse, entendo, mi pueblo não confia nos governantes. Amigo disse, Esther disse, entendo, mi pueblo não confia nos governantes. Amigo disse, ou seja, amigo interrompe a cara, né? Exato, pero talvez, quizás, tu pueblo haya aprendido com isso. E quando volverem a ter governante, ou melhor, quando seas governante, eles sepam valorar a honestidade e o governo. Ou seja, esta frase é junta, ou seja, não é alternativa. Ou seja, quando volver a ter governante, ou melhor, quando seas la governante. Esther disse, lo creo que serei uma boa governante, assim como tu. Amigo disse, não como a mim, muito, mas muito melhor. Después, se pasan los años, las pedras van sumiendo hacia el plan de los corruptos con la banca ha sido cancelado por la banca, pues era inviable con las pocas piedras que el gobierno le levaba a trocar, cambiar. Una vez, Esther ha oído la siguiente conversa. El dueño de la banca dice, siempre que las piedras del gobierno están sumiendo. El corrupto dice, lo sé, nadie en el gobierno sabe lo que ocurre. Hay algunos que han dicho que a los animales se las llevan. El dueño de la banca dice, ¿los animales? O corrupto disse, isso é o que se especula, não lo sabemos. Hemos visto a um conejo com uma pedra que ha botado via, jugado fora no rio e a correnteza la levou hasta donde não sabemos. O dono da banca disse, as leis do governo não podem fazer nada. O corrupto disse, as leis do governo, vienes a falar delas para mim? O dono da banca disse, é irônico, não lo é? O corrupto disse, sí, lo es, e mesmo assim, os animais são protegidos por elas, bem como solo vimos a um conejo com uma, las outras não sabemos nada. O dono da banca disse, e amigo de la Ferna, tem alguma suspeita? O corrupto disse, de nós outros? Não lo creio. Já do sumiço das pedras, eu creio que está fazendo o melhor que pode para ajudar a população com as que lhe resta, e ao governo, pero, o dono da banca disse, pero, o corrupto disse, ele está tomando investimentos de alto risco e já aumentado o dinheiro, pero agora houve umas barras. É muito volátil esse investimento e eu mesmo lo havia rechazado no passado e confiava mais nas piedras e na banca. O dono da banca disse, ou seja, nosso negócio é inviável na situação atual, está cancelado, não quero mais participar na corrupção. O corrupto disse, pois é, já estamos malos sem ele. Esta sala de local que estava para ver Janine e Carlos, assim não escutou o resto da conversa, bem como não lhes contou. Só a contado a amigo em uma das reuniões secretas, lá próxima, que tardou muito tempo. E nela, amigo disse acerca das barras no investimento e que no governo se falava de sua mala administração, pero assegurou que a riqueza do pueblo estava salva para o futuro, as pedras escondidas, pouco a pouco. Algum tempo depois, a amiga é sacada do governo por mala administração e o povo já não creu mais a nenhum governante e depois de 16 dias sem governo, decidiu quedar um povo sem governo. Amiga Palermo, ao saber disso, recordaram o povo sem governo hablado por Esther, pero ela havia saído da casita no dia que a amiga foi sacada do governo. Nesse dia, ela ha dicho, não quero mais quedar acá sem ti e sem Palermo. Nesse dia, ela ha dicho, não quero mais quedar acá sem ti e sem Palermo. Depois eu vou dizer, não quero mais quedar acá sem ti e sem Palermo. Amigo disse, que harás agora? Esther disse mirando a eu, mientras Janine e Carlos as portavam com suas miradas. Vamos a volver a nosso pueblo e intentaré ser a governante de ellos, las personas. Vamos a volver a nuestro pueblo. Vamos a volver a nuestro pueblo. Intentaré ser la gobernante de ellos, las personas. He aprendido mucho con vosotros dos. Mientras salían de la capital, en la estrada de tierra, rodeada de verde à esquerda e à direita, o relógio que ha funcionado todos estes anos normalmente empieza a mover-se rapidamente para a frente. Esther disse, creio que estamos volvendo a casa. Depois, nos envolve, eles aparecem em outro local diverso e bem bonito, ou quizás não seja um local diverso, só um tempo diverso. O capítulo 6 é o grande futuro de Ásia, Ásia ao seu esplendor. Ou seja, contando os dois vídeos, já he leído muito. Acá, por que eu repetido muito a habla de Esther? Porque eu estava a tentar fazer a fosse de Esther da maneira que eu
eu escuto quando eu leio, porque quando eu escrevo, eu vou vendo a história como se fosse assistindo, né? Eu escrevo e imagino e eu escuto na mente, né? Esther disse, Esther disse, creo que estamos volviendo a casa. Ou seja, vou procurar outra frase de Esther acá, lá na frente. Esther disse, ¿te refieres a las piedras, ¿te refieres a las piedras preciosas que el gobierno usaba en el gobierno de Palermo? No, para acá. ¿Te refieres a las piedras preciosas que el gobierno usaba en el gobierno de Palermo? O sea, ¿te refieres a las piedras preciosas que el gobierno usaba en el gobierno de Palermo? O sea, não, aqui cortou. ¿Te refieres a las piedras preciosas que el gobierno usaba en el gobierno de Palermo? O sea, acá era uma pergunta. Vou procurar outra frase desta em algum local. Esther entonces cambió el reloj por el suyo y usa el del amigo de la Ferna. Ella guarda la carta consigo mientras el reloj de su padre queda en el puesto donde estaba el otro, y ella pone en el cuadro. Esther entonces piensa, fue verdad, fue todo verdad, y eu aún avenida mi pose como reina. O sea, fue verdad, fue todo verdad, y eu aún avenida mi pose como reina. No, fue verdad, fue todo verdad, y eu aún avenida mi pose como reina. O sea, es algo complejo, así. Pero okay. Voy a leer una de las lecciones que tiene al final. La parte más importante es saber poder confiar y ser confiado, inspirar amor y bondad a las personas, bien como pensar en el bien de los demás antes de tomar cualquier decisión, especialmente las más arriscadas. Esther diz, eu poderia tomar vários aspectos, uma chica, um perro, um árbol. Eu sabemos que é eu por el coração. Eu sabemos que é eu por el coração. Ou seja, muitas graças por ver este segundo vídeo acá. Como eu mostrado em primeiro, acá eu comprado o livro 1 de setembro, ou seja, quando publicado, ou seja, por isso he tardado um pouco em fazer o vídeo, pero he hecho dos, ou seja, tardado, pero son dos ahora. Acá mi blog, innerdivineconnect.blogspot.com, e porque não vou ler acá acerca do livro, porque acerca do livro há muitas informações de capítulos que não he leído para vosotros acá. Assim, muchas gracias por ver este vídeo. Mi blog innerdivineconnect.blogspot.com. Podéis ver mi LinkedIn, es mi nombre, William Menezes Freitas. Podéis buscar mi nombre también en Amazon, William Menezes Freitas. Recordando que este libro está a concorrer em um prêmio literário de Amazon Espanha 2025. Muchas gracias y bye.